Do outro lado da Vila Leg estava a expedição do príncipe. Eles estavam caçando os restos dos macacões que estavam na região. O Lorde Olha os encontrou, rodeando uma fogueira, como se estivessem mandando mensagens de fumaça. Eles estavam se preparando para massacrar os humanos. Estavam construindo uma espécie de fortaleza para isso. E pelo tanto que tinha ali, precisariam de centenas de homens para derrotá-los. O príncipe queria batalhar, até porque eles feriram a dignidade da vila atacando o inspetor. Mas o capitão mandou ser sensato, lutar contra eles seria suicídio. E os soldados também se perguntavam o que estava acontecendo, porque os semi-humanos estavam muito ativos ultimamente. O monge sabia que Kai iria o guiar até o vale, então utilizou sua habilidade para rastreá-lo. O Prata estava a caminho do vale, e viu várias pegadas de orcs no chão, e tinham muito mais indo em uma direção. Na estrada, acabou topando com os Corolls. Eles estavam na vanguarda e correram até ali para confirmar os movimentos dos inimigos. Kai apenas mandou não se meterem nessa luta, mas os pequeninos insistiram, já que a vila deles estava no vale agora. Iriam proteger com todas as forças. E ao fundo, o barulho dos orcs se iniciou. Era um pequeno exército atravessando a floresta e destruindo tudo que tinha no caminho. O Prata observou o grande porcão de armadura ao fundo, e parece que os dois acabaram se notando ali. E falando em porco, somos levados a um inspetor, que estava reclamando que a comida estava uma bela de uma porcaria. E tudo isso é um teste de lealdade da Vila Leg para com o rei. Então olhou para Elsa e perguntou o nome dela, e mandou encher sua taça mais uma vez. E ele falava isso com olhos extremamente amedrontadores. Até que a senhora Adélia chegou fazendo muito barulho e entregando a comida junto da bebida. Rapidamente tirou Elsa daquela situação constrangedora, e do lado de fora apenas mandou sorrir. E neste momento, o príncipe junto do capitão chegaram no castelo e eles estavam extremamente preocupados. Do lado de Kai, já estava enfrentando o primeiro inimigo junto do povo Coroll. Apenas essa força já conseguiu eliminar os orcs à frente, então se colocaram em uma posição que não os deixariam passar para o vale. E logo atrás, o líder deles chegou, avisando para seus homens que eles não seriam capazes de enfrentar aquele garoto. Então mostrou também um brasão divino, e Porik identificou. Aquilo eram Rigdaros, e entre os orcs existiam 6 grandes guerreiros da grande tribo orc do norte. Estes eram os Rigdaros. Kai já entrou com força total, sabia que não poderia pegar leve nessa luta. E de longe, o monge encontrou o que estava procurando pela aura. Neste momento, o porcão abaixou a cabeça e falou triste que o antecessor do garoto já tinha morrido. O antigo portador do brasão divino do deus do vale. Então iria aproveitar para matá-lo também e remover esse brasão dos humanos. O deus de Kai estava ordenando para matar aquele inimigo, então começaram a batalha. O equipamento pesado do porcão era difícil de ser ultrapassado, e com um soco mandou o Prata para longe, perguntando se era só isso que ele poderia fazer. Assim Kai avançou e foi para a retaguarda do inimigo, mas ao tentar penetrar a sua lança, ela quebrou naquela pele dura. Mas em um movimento veloz, Kai chutou a ponta da lança quebrada e estocou profundamente o porcão. Ele até mesmo precisou largar sua arma e ficou no chão. Porém, pegou a lança estocada e removeu de seu corpo usando força bruta, e até regenerou essa ferida rapidamente. Pegou o Prata pelo pescoço e levantou alto. Brincou que este deus do vale está ficando bem fraco, com um sucessor tão medíocre. Neste instante, Kai pensou em todo o povo Coroll que estava ao redor do vale. Todos iriam sofrer se ele perdesse agora. Então segurou o braço do inimigo e ateou sua poderosa habilidade de fogo. E o monge continuava observando isso entusiasmado. Novamente, botou fogo no porcão e estava indo com força total. Mas mesmo assim, o inimigo conseguiu avançar e chutou Kai, interrompendo essa habilidade. Parece que a bênção que estava neste porco era extremamente forte. O seu deus estava batalhando ao seu lado. E Kai se perguntava o que precisava fazer para derrotá-lo, imaginando 1000 situações. No vilarejo, Elsa observava as flores mortas, e à sua frente estavam vários homens berrando para acelerar o passo, porque os macacões estariam chegando. Voltando para o Prota, ele tinha perdido a sua adaga na luta. Ela se quebrou completamente ao tentar ferir este inimigo. Então caiu ao chão depois do impacto, e olhou à frente os bolinhos de arroz que caíram. E então memórias estranhas o invadiram mais uma vez. Assim, começou a pegar os bolinhos restantes e guardou. E falou em voz alta que para derrotar a bênção de um deus, precisava ir além deste mundo, ir além do natural. E, em suas mãos, criou aquela espada de energia estranha que podia atravessar tudo.
Partiu para cima do porcão e, com um golpe rápido desta habilidade, conseguiu cortar o braço dele. Sua energia vibrava violentamente nas mãos, e a bênção do Org não estava conseguindo regenerar o braço. Porik viu que aquela lâmina superava o natural, e neste momento ela atravessou completamente o porcão ao meio. O monge, ao fundo, ficou bem satisfeito em ver toda essa batalha, porque superava suas expectativas. E ao lado dele estava a comitiva da princesa, e ela tinha caído ao chão, porque estava com um ferimento bem profundo e esquisito em sua perna. O Prota, por sua vez, tomou a pedra divina do seu inimigo e a bebeu. Ele teve a mesma sensação de antes, a mesma dor no seu peito, mas agora estava tentando absorver para que isso se tornasse seu poder. Então uma luz poderosa emanou do seu corpo e logo caiu ao chão, desmaiando completamente. Minutos depois, Kai acordou e os pequeninos à sua volta estavam preocupados e explicaram o que aconteceu. Aquele todo poder extraordinário à sua volta acabou explodindo. Porik elogiou esta vitória, porque aquele Org era bem poderoso, e talvez a conexão deles com Deus era muito grande também. E a explosão que viram foi o grito do próprio Deus da Terra que abençoava este Org. Kai perguntou se eles viram alguém ao redor da batalha, porque estava sentindo uma sensação desagradável enquanto lutava. E Porik também notou isso, mas ignorou, já que não parecia ser hostil. Então, os dois grupinhos se despediram aqui, e Kai acabou pegando os bolinhos de arroz preparados pela Elsa, e agradeceu ela enquanto saboreava. Quando retornou para o vilarejo, os soldados afirmaram que a princesa tinha desmaiado, e Kai avisou o que tinha visto do outro lado, e que os Orgs foram derrotados por alguém, um certo alguém. Acabou chegando lá e todos já estavam mortos. Com isso, eles precisavam retornar para a vila com a princesa acamada e sofrendo, e no caminho o monge passou perto do Prota e falou que tinha sangue em suas roupas. Mas antes de chegarem até a vila, viram uma grande cena de destruição à frente, então Kai foi sozinho checar, e o capitão avisou que eles foram atacados pelos macacões durante a noite. Conseguiram os expulsar, mas tiveram muitos estragos e baixas. As pessoas estavam se abrigando no castelo principal, e assim sinalizaram para o grupo da princesa retornar, e ela logo foi hospitalizada. Venzin sabia o que era aquilo, porque o Lorde Olha estava na mesma situação. Kai foi de encontro aos dois, e lá o monge explicou que os dois filhos de Venzin estavam sofrendo por conta de uma maldição que foi lançada nas lápides de seus respectivos deuses. E de acordo com os batedores, o próximo ataque dos macacões deve acontecer em breve. O monge chamou Kai para ir limpar a maldição das lápides dos deuses, ele precisava de um auxílio. E Venzin afirmou que esta missão era pela sobrevivência da vila inteira e que não poderiam falhar. Enquanto estavam descendo o castelo, a porta do quarto do inspetor se abriu e ele estava berrando com uma garota para ir buscar mais bebida e comida, e era bem nojento da parte dele, sendo que ele tinha um brasão divino bem poderoso. Ignorando esse sapo feioso, foram para a missão, e o monge estava se guiando pelo poder espiritual dos deuses, e chegaram até a vila de Elg, onde residia o deus do príncipe Olha. O monge utilizou desta técnica secreta para ver o campo à frente, e existiam 5 guardas ali. E Kai sentiu que era o mesmo poder desagradável que estavam observando na noite anterior. Rapidamente, o Prota entrou no túmulo e matou 3 dos macacões, assim como o monge também matou 2. E o monge acabou rindo, porque finalmente o deus tinha se revelado. Então se ajoelhou, afirmando ser Nada, o buscador da verdade, e pediu perdão pela grosseria de ter o observado secretamente antes. Depois disso, o monge começou a limpar a maldição que estava na lápide. Explicou que o reino unificado dos homens precisava de um novo deus e poderoso também. Isso porque o reino unificado estava se quebrando a cada ano que se passava. O inspetor Gandalf era um grande exemplo. Os abençoados que se apoiavam no rei estavam se afogando em luxos e esqueciam do real propósito deste grandioso poder. Assim, o poder dos deuses que apoiavam o rei estava enfraquecendo muito. Se fosse na época mais forte do reino, eles poderiam ter enviado um exército para ajudar as vilas remotas. E precisam adotar novos deuses, mesmo que isso derrube a hierarquia atual. O monge acabou derrubando o sangue do Lorde Venzin, já que o deus dessa vila servia ao deus de Venzin também. A lápide acabou sugando todo o sangue, e assim a maldição foi dissipada. Após fazer isso, o monge comentou que os macacos devem estar desesperados. Eles estavam enfrentando uma grande ameaça, uma tão grande que impedia que eles vivessem na própria terra. Por isso estavam invadindo as terras remotas, estão buscando novos lugares para viver, e o mesmo se aplicava aos orcs.
ouviu que eles estavam sendo ameaçados por um ser estranho e poderoso que apareceu do norte. E neste ritmo, o reino dos homens pode ser destruído, e pediu a força do garoto para salvar as vidas humanas. E neste momento, seu deus mandou matar o monge. Então Kai acabou saltando para trás, desativando o brasão divino. No castelo, o Lorde Olia já estava melhorando, e ele já queria participar da luta, porque a força de ataque atual não era suficiente para repelir os macacões. A duplinha seguiu até a Vila da Princesa, e lá fizeram o mesmo ritual de limpeza, abençoando com o sangue do deus da terra de Venzin. Kai estava bem pensativo do porquê seu deus ficou tão nervoso com o pedido deste monge. Precisava encontrar mais respostas, e falou para o monge que precisava proteger povos além da Vila Leg. E ele sabia que eram os Corolls, mas mandou-os abençoar primeiro. Isso porque o mausoléu dos humanos não poderia aceitar semi-humanos sórdidos e abandonados pelos deuses dos humanos. Kai ficou bem irritado com isso. Aqueles Corolls não eram sórdidos e nem abandonados. E o monge novamente se ajoelhou, pedindo para ajudar somente o reino humano, somente os humanos mereciam a graça dos deuses. E o Prota respondeu que não. Os abençoados tinham a responsabilidade de proteger o deus da terra e as pessoas que viviam ao seu redor. Não vai poder servir unicamente ao reino. Nada mudaria sua forma de pensar, e o monge apenas desistiu. Vai arrumar uma maneira de explicar isso no monastério. Mas, sem um pequeno momento de distração, o monge o apunhalou pelas costas, cravando uma lâmina profunda. E assim, uma chuva pesada começou a cair nas terras remotas. O Prota caiu de joelhos após este ataque. Essa era a arma matadora de deuses, uma relíquia do monastério, que poderia perfurar as defesas dos abençoados. Ainda afirmou que usar este tremendo poder apenas pelo próprio Deus e o povo próximo era arrogância. Um grande poder deveria ser adicionado ao mausoléu do reino e utilizado como uma arma para ajudar a todos, incluindo o Deus Rei. A espada matadora de deuses foi arrancada, e então um grande breu saiu de dentro do Prota. E o monge afirmou que iria transmitir as conquistas do garoto para o reino unificado, já que vai ser o seu sucessor assim que consumir a pedra divina do Deus do Vale. O monge ia enfiar as mãos dentro do ferimento, mas neste instante Kai se virou e conseguiu desviar, assim acertando um chute no monge que o mandou para longe. O ferimento das suas costas estava se curando aos poucos. O monge perguntou do porquê o garoto não conseguia entender. A humanidade toda poderia ser salva por este poder. E o Prota respondeu que ele estava certo, mas primeiro tinha que proteger aqueles do vale. Este era seu dever. Então apontou a adaga na direção do monge, e os dois começaram seu duelo, ou pelo menos iriam tentar, até que um dos macacões apareceu ao fundo. Na Vila Leg, centenas de pedras gigantescas estavam sendo arremessadas pelos macacos também, e logo atrás estava um grande líder dos inimigos. Este apontou para começar o ataque mais uma vez, e assim várias pedras flamejantes voavam na direção da vila. Do lado do monge, ele estava enfrentando um macaco bem habilidoso, e o Prota também estava esquivando por pouco dos ataques, ainda estava se recuperando daquele ferimento. Esses foram os responsáveis por causar as maldições dos túmulos. Assim, a aura começou a emergir do ferimento de Kai, e seu brasão divino se ativou. Ele começou a desviar de todos os ataques dos oponentes, e o seu ferimento ainda estava incomodando bastante. Subitamente, os macacos voltaram a atacar, e quase mataram o monge, porém Kai entrou na frente e o defendeu, e o monge apenas observou isso sem entender. Na sequência, o próprio monge jogou o garoto para longe e queimou os macacos à frente, conseguindo assim abrir uma brecha para escaparem. Os dois foram até uma casa segura, e o monge perguntou do porquê tentou o salvar, sendo que o apunhalou anteriormente. E Kai nem sabia responder, só agiu sem pensar. E o monge sorriu novamente, porque agora ele entendeu do porquê Deus deu tanto poder para este garoto. E do lado de fora, os três macacos continuavam caçando os dois. Então o monge bolou um plano para saírem vivos disso. E os macacos já estavam entrando na casa onde eles estavam. Assim, Kai saiu correndo no meio de todos eles. E de longe, o monge estava guiando os passos do Prota, mostrando onde seria o próximo movimento inimigo. Isso porque estes macacos conseguiam atacar as sombras, e o monge estava usando a sua técnica secreta. Assim, os dois formavam uma dupla poderosa, e Kai conseguiu matar o primeiro dos três macacões, usando aquela espada invisível. O segundo também foi, utilizando do mesmo movimento, porém ele estava logo acima, então o partiu ao meio. O monge acabou sendo pego pelo terceiro macaco, que o estocou a lança no seu peito, e o fez cair no chão já sangrando. O Prota apareceu logo atrás e conseguiu matar este terceiro macacão abençoado.
O monge apenas cuspiu sangue, dizendo que isso era impressionante. Então Kai o levou para uma casa e deu as pedras divinas dos macacos para ele. Porém o monge rejeitou, porque mal conseguia enxergar agora. A sua pedra divina foi atingida e destruída no processo. Kai tentou utilizar do seu poder espiritual e começou a regenerar o peito do monge, mas nada dava certo. E o monge novamente riu alto, porque parece que o garoto realmente foi abençoado pelos deuses, tinha tantas habilidades. Queria ver mais deste poder, e desejou sorte, enquanto caía no sono eterno, apenas observando os céus, morrendo na sequência. E no momento que o monge morreu, Josie acordou, e até seu irmão já tinha despertado e já tinha ido para o campo de batalha. A empregada chegou na sequência, e deixou o aviso que o pai de Josie avisou para ela fugir da vila quando acordasse, porque as coisas lá fora estavam extremamente feias. Ela foi até os cidadãos e começou a discursar que expulsariam os inimigos das terras como uma verdadeira abençoada. O sapo feioso do inspetor estava fugindo do castelo e assustado por todos esses ataques. Estava ordenando a seus homens a empurrarem o portão principal. Precisava retornar para a capital o quanto antes e ficar seguro. E até mesmo foi abrir o portão pela manivela. Assim, os soldados ao redor tentaram parar, mas o sapo feio esfaqueou um dos soldados e acabou fazendo Elsa de refém e mandou ninguém se aproximar, senão aquela garota iria morrer. Disse que não se importava com esta vila nojenta e porca e voltou a cortar a corda do portão principal, assim abrindo totalmente esta porta e conseguindo fugir, levando uma refém consigo. E neste meio tempo, deu espaço para os macacões entrarem na vila pelo portão principal.